Então vamos nessa, nós estamos nos estudos dos juízes de Israel, fazendo um estudo mais voltado para os dias de hoje, um estudo contemporâneo, buscando extrair das Sagradas Escrituras para as nossas vidas aquilo que a palavra de Deus disse lá, extraindo para os dias de hoje. E nós já chegamos no capítulo 3, estamos indo lentamente para tirar proveito de toda a leitura. E o texto hoje do capítulo 3 vai nos alertar e dizer como Israel falhou em libertar Canaã, como Deus lhes disse. Deus preservou algumas nações vizinhas ou povos que habitavam Canaã, para com isso provar a nação de Israel. Eu não sei para você como isso chega, mas para mim chega como um despertamento em nós pensar que quando nós falhamos em obediência, Deus nos permite entrar em consequência, principalmente em correção. Parece que para os dias de hoje esse Deus não é ouvido. Nós poucos temos ouvido falar sobre o Deus que corrige o seu povo, sobre o Deus que nos coloca em disciplina. Nós estamos confundindo a graça de Deus revelada em Cristo Jesus com permissividade, como se no tempo da graça, debaixo da bondade de Deus, tudo fosse permitido sem que isso tivesse consequência nenhuma. E quantas pessoas estão pensando que estão sendo provadas, que estão passando por um período de provação e na verdade estão vivendo uma correção, estão sob disciplina, estão sendo disciplinados por Deus a fim de que peguem o caminho de volta e voltem para o propósito de Deus, que é original. E qual o propósito de Deus com a igreja do Senhor nos dias atuais? Que a igreja do Senhor anuncie o evangelho do reino, que a igreja de Jesus preguem o evangelho do reino e se oponha contra o pecado, já que o evangelho do reino se opõe literalmente contra as obras da carne, contra aquilo que nos afasta da presença de Deus. Então Deus permitiu que a nação de Israel fosse posta e que ficassem em Canaã algumas outras nações e terras que Deus deixou. O verso 2 é poderoso, do capítulo 3, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem para lhes ensinar a guerra, pelo menos o que dantes não sabiam. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate, estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor que tinham ordenado a seus pais através do ministério de Moisés. Então nós sabemos que a nação de Israel que sobreviveu ao deserto é um povo que conhecia Deus só de ouvir falar, e que durante o período do deserto Deus pelejou por ele, e que poucos da nação de Israel sabiam e entendiam sobre táticas de guerra, sobre pelejas de batalha, sobre estratégias de batalha. Aí, Maria Rosa, isso aqui é muito importante, porque o texto está dizendo que Deus permitiu que algumas nações ficassem preservadas para ensinar Israel a lutar, ensinar Israel a respeito da guerra. Tem algumas lutas e algumas pelejas
que tem a única finalidade de nos tirar da nossa zona de conforto, de nos tirar da zona do acomodismo. Tem algumas pelejas, algumas guerras, algumas batalhas, algumas lutas que nós enfrentamos, algumas batalhas que nós enfrentamos, que a única finalidade dela, irmão, é fazer você se mover para Deus, é te capacitar para pelejas maiores. A única finalidade delas, missionário Iraildes, é despertar em você o potencial para conquistar o espaço que Deus já lhe determinou no reino. E a única finalidade dessa luta é te tirar da zona de conforto. Você pode observar que tem pessoas que ficam tão acomodado, que ele só quer que os outros orem por ele. Aí Deus olha lá do céu assim e diz: rapaz, esse meu soldado, esse meu servo, essa minha serva está muito acomodado, só está comendo da mesa do outro, da palavra que o outro dá, da unção que o outro tem, da presença que o outro carrega. Quer saber? Eu vou enviar um ventinho lá, só um ventinho para tirar a pessoa do lugar de conforto, do seu acomodismo, da sua conformidade, da sua frieza, da sua indiferença, trazer o entendimento de quem ele é no reino, e de que tem batalhas que ele precisará lutar. Então tem alguma guerra que você enfrenta, irmão, e que nós enfrentamos, que tem a única finalidade, nos ensinar a guerrear as batalhas que Deus determinou, para que nós possamos conquistar a bênção que já foi liberada através de Cristo Jesus. Você quer alcançar lugares altos? Quer viver as promessas que Deus já tem liberado na tua vida? Alguém aí quer viver as promessas que Deus já tem liberado na sua vida? Então eu tenho uma palavra profética: se prepare para lutar. Se prepare para lutar. Ô irmão, você quer dizer isso para alguém que está do seu lado? Diz: se prepare para lutar. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Se prepare para lutar. Deus não vai te deixar aí acomodado, esperando que você só receba, apenas como fonte receptora, apenas como alguém que sobe e solve o que o reino dá, o que os outros lutam, o que os outros pelejam. Você faz parte da igreja, meu filho, faz parte do corpo de Cristo, mas se você não levantar para guerrear as suas guerras, para pelejar as suas pelejas, tu vai ser apenas alguém que aplaude as vitórias alheias. Você vai olhar o outro e vai dizer: rapaz, é bonito o outro vencendo. Olha lá a Dona Maria, o irmão Manel vencendo, que coisa linda, é bonito demais ver o outro vencer. Você vai ser aquele que só glorifica a Deus pelas vitórias alheias, vivendo no mesmo lugar, no mesmo ambiente, estando do mesmo tamanho. Então bendito sejam as lutas, pelejas e batalhas que nos move do lugar de acomodismo, que nos tira da zona de conforto e que nos posiciona como soldado do exército de Deus vivo, para que possamos conquistar os lugares maiores. Que palavra poderosa. Eu não sei como isso chega para a tua vida, mas para mim chega de maneira extraordinária. Tem muitas pessoas que Deus fecha a porta, aí você vai visitar a pessoa e diz: não, missionário, eu comecei um propósito de jejum, eu comecei um propósito de oração, eu comecei um propósito de ir para a igreja, eu estou servindo a Deus agora diferente. Bendito sejam as lutas que te move da frieza, que te arranca do acomodismo, que te desperta para a peleja, que adestra o seu dedo para a guerra. Lembra do Salmo? Bendito seja o Senhor que fortalece os meus braços, que me adestra para a peleja, que me prepara para a guerra. Às vezes essa luta que você está pensando que é seu inimigo, na verdade é um agente de Deus para provocar na igreja despertamento. Quantas igrejas? Eu sinto a presença do Espírito Santo. Está sentindo aí, irmão? Eu sinto a presença do Espírito Santo. Quantas igrejas, quantas pessoas estão vivendo um período de desafio, de batalhas espirituais, estão questionando e estão olhando para Deus dizendo: Senhor, mas eu não estou fazendo nada de errado. Não fazer nada de errado não significa que você está fazendo certo. Como assim, missionário? Porque às vezes você só é um acomodado mesmo. É o famoso crente não fede nem cheira. Ele é frio, ele não é morno,
e nem frio. Ele não é quente nem frio, ele é morno. É o que a Bíblia diz: como tu não é quente nem frio, lá em Apocalipse o Senhor deixou escrito: eu vou te vomitar para fora. Porque tu é acomodado, aquele crente acomodado. Ele vem para o culto, ele senta-se no banco, relaxadamente, né? Pensando, oh, coisa boa, que eu cheguei aqui nesse lugar climatizado, para eu descansar a minha cabeça. E se você perguntar, pergunte para ver, faz o teste. Onde foi que o pastor leu hoje? Ele vai dizer: sabe que eu esqueci? E o que a irmã cantou? Qual hino da harpa cantaram? Você já sabe que eu sou ruim de número? Não, irmã, porque não está presente no culto, está acomodado, frio. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração indiferente. E eu estou vendo os pastores se levantarem e profetizarem. E nós estamos aqui profetizando: Deus vai enviar avivamento. É o mesmo que nós dizemos. É o mesmo que dizemos. Deus vai enviar pelejas, batalhas e guerras. Deus vai despertar os soldados. De que maneira? Permitindo que você enfrente guerra, permitindo que você enfrente desafio, permitindo que às vezes um povo menor que você, alguém que movia menos autoridade que você, se levante contra você e comece a ser a lixa de Deus para te tirar do lugar de acomodismo. Aí de repente, alguém que você via acomodar, você diz: olha lá, a pessoa está se levantando, olha. Rapaz, não ministrava, está ministrando. Não orava, está orando. Não ia para a igreja, está indo. Por que foi? É a lixa de Deus, irmão. O parafuso lá, ó. Deus resolveu fazer a pessoa se mover. E bendito seja Deus, que não nos deixa morrer na nossa frieza, no nosso acomodismo. Bendito seja Deus, que nos permite enfrentar processos que gerem em nós crescimento e despertem em nós potenciais que nós sequer sabíamos que tinha. Lembra de Otiniel, o sobrinho de Caleb, que casou com a filha de Caleb, Axa, que recebeu as fontes inferiores e as fontes superiores? A Bíblia diz, ele devia estar lá bem assim tranquilo nas fontes, que ele se levantou. Ai, irmão, eu creio nesta palavra, que Deus vai levantar homens e mulheres que até herdou fontes superiores, que estão vivendo nas fontes que Deus lhes entregou, e se movendo no ministério que Deus lhe deu, e Deus vai te levantar como libertador da sua casa, da sua família, como instrumento de avivamento para esse tempo e para a igreja. A Bíblia diz que Deus levantou Otiniel e a Israel, movidos pelo clamor de Israel, porque é lindo. Você quer ver que eu não estou dizendo uma coisa que não está escrito? Verso número 9 do capítulo 3: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. Oh Deus, que coisa maravilhosa. Irmão, se você está enfrentando guerra, peleja, batalha, enfrentando afronta, olha o que diz o texto. Primeiro sinal de movimento de Israel, de posicionamento: clamaram ao Senhor, se voltaram para Deus, esqueceram das imagens de escultura que haviam em Canaã, dos rituais que haviam em Canaã, se lembraram: quem sempre guerreou por nós foi o Senhor Deus dos exércitos de Israel, o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele continua vivo e continua sendo o mesmo. E se você clamar por Ele, os céus levantará pessoas que fará por você aquilo que você não é capaz de fazer. Receba esta palavra profética, porque isso aqui é poderoso. Isso aqui é poderoso. Em resposta da oração de Israel, Deus levantará o libertador. Quer dizer, Deus vai levantar alguém para pelejar as guerras que eu sou incapaz de guerrear, para fazer por mim aquilo que eu sou incapaz de fazer, para lutar por mim aquilo que eu sou incapaz de lutar. Deus vai levantar alguém para ombrar comigo, para dizer: ô Elza, agora você vai guerrear a guerra da Silvia. Agora você vai pelejar. Ela não está podendo, não está movendo nas dimensões espirituais que você está, então você vai guerrear, irmão. Bendito seja o Deus que desperta alguém pela madrugada para dizer: vai orar pela Maria José. De vez em quando chega uma notificação no meu celular, 5 da manhã, 4 da manhã, estou nesse momento orando pela senhora. Eu glorifico o nome de Jesus. Bendito seja Deus que levanta pessoas para dizer: vai orar agora por alguém, para o que você está fazendo, vai guerrear. Porque, Senhor, eu não estou sabendo. Você não sabe, mas eu estou.
porque eles estão clamando lá. Ele não é capaz de pegar a espada, mas é capaz de orar. Tem alguma coisa no reino que você possa fazer. E se tem uma coisa que todos nós podemos fazer, é orar, é clamar. E como Israel clamou, Deus levantou um libertador. E veio, verso 10, e veio sobre ele o Espírito do Senhor. Veio sobre ele o Espírito de Deus. Esse que Deus levanta, essa mulher que Deus levanta, este homem que Deus levanta, não é movido por sua própria força e capacidade, é movido pelo Espírito de Deus, que o capacita para a peleja desse tempo. Irmão, eu estou orando, Jesus, me capacita para pelejar a guerra desse tempo. E eu estou orando para que Deus capacite a igreja para pelejar a guerra desse tempo. Eu não sei se você percebeu, mas as coisas mudaram espiritualmente. Em todo o mundo as coisas estão mudadas, estão diferentes. E nós precisamos buscar em Deus esse espírito de graça e sabedoria. O mesmo que veio sobre Otiniel, encheu ele do Espírito Santo e o levantou para aquele tempo e o capacitou para trazer sossego, para promover a paz, para libertar Israel do seu inimigo. E a peleja foi tão grande, a batalha foi tão grande, que quando Otiniel venceu o rei da Síria, e a sua mão prevaleceu sobre Cusã-Risataim, a Bíblia diz, então a terra sossegou 40 anos. 40 anos de paz, sossego, descanso, refrigério, porque ele venceu e guerreou até que o último inimigo do exército da Síria fosse subjugado e vencido. Irmã, amanhã nós falaremos sobre Deus levantar estratégias, sobre o estrategista, como Deus é estrategista. Nós vamos falar a partir dos versos 12, e nós vamos estudar um pouquinho aqui sobre a vida deste homem de Deus chamado Eude, que não é falado na igreja, que não é pregado na igreja, porque parece que a vida dele não interessa. Mas você vai descobrir aqui que você tem um Deus que te dá estratégia para vencer a guerra. Amanhã nós vamos falar sobre as estratégias que Deus nos dá para vencer a peleja contra o inimigo que é maior, mais pesado e mais poderoso e influente do que nós. Nós vamos falar isso aqui amanhã. Mas você precisa entender uma coisa, missionária, até quando eu devo me posicionar para a peleja? Até que você conquiste a paz, até que você vença a guerra. Enquanto você não sentir que venceu, porque quando a gente vence, a gente sente, senta ou não sente? Quando a gente vence, sente ou não sente, sabe? Quando você está dentro de uma guerra espiritual, estou falando de batalhas espirituais, que você está dentro de uma batalha espiritual, enfrentando aquela guerra, o Espírito Santo te faz sentir, pronto. Venceu, missão cumprida. Pode descansar o seu coração, celebrar o Senhor, refrigerar a sua alma. O Espírito não está dizendo assim, pode voltar à sua zona de conforto. Não é isso não. Ele está dizendo, eu te permito descansar. Eu não te permito apenas a guerra. Eu também vou te dar tempos de descanso. Preste atenção nisso, irmão, para você absorver a palavra. Não saindo daqui pensando apenas que Deus é um Deus mau, que vai ficar atrás de você com chicote, te dando guerra 24 horas por dia. Não, você tem só que guerrear. Não, Deus está dizendo, você vai vencer. A batalha será vencida. E eu te permitirei ter tempos de descanso. Eu também te permitirei descansar. Eu não farei você andar apenas em guerra. Eu te farei vencer a guerra. E você terá em mim tempos de descanso, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Amém? Então vamos ficar de pé para orarmos. E nós vamos orar o texto, a palavra. Eu não vou te chamar aqui à frente hoje. Tem muita gente gripada, nós não vamos pegar na mão. Nós vamos orar aí mesmo, pegando a palavra de Deus. Glória a Deus pela tua vida que está insistindo em vir para a igreja, com desejo de ouvir a palavra, de buscar a presença de Deus. Inquiete mais alguém, irmão. Diz, irmão, o Espírito de Deus tem me dado vitória. Testemunhe as suas vitórias. Nós vamos abrir aqui um espaço para que os irmãos testifiquem. Tem muita gente pedindo para testificar, para que você conte as vitórias que Deus tem dado à tua vida e à tua casa. Mas eu te digo uma coisa, continue lutando até você vencer. Você está sentindo que a peleja ainda está aí?
Que Deus renove suas forças, que o Espírito Santo te capacite, que Ele hoje te entregue armas espirituais, que Ele libere autoridade sobre a sua vida, como Ele liberou a unção da conquista sobre Otiniel, que Ele desperte em você o discernimento, que Ele te mostre o caminho da peleja, que Ele te revele o caminho da vitória, que Ele te conduza em sabedoria até que você vença. Você pode declarar isso sobre a tua vida: eu lutarei até vencer, eu vencerei. Declara isso para você mesmo: eu lutarei até que eu vença, até que o nome de Jesus seja glorificado nesta peleja, até que o nome de Jesus seja glorificado nesta guerra. Eu lutarei até que o nome de Jesus seja exaltado. Então se prepare, Deus te entregará armas espirituais. Levante a sua mão, vamos orar juntos. Deus dos exércitos,